Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema a derrota e os seus efeitos. E ela está baseada no capítulo 7 de Josué. E esse capítulo, ele fala da derrota do povo de Israel em relação ao povo de Ai. Isso porque eles haviam pecado, haviam desobedecido a Deus. Pelo que vimos até agora, pela fé, os obstáculos, eles podem ser vencidos. As muralhas, elas podem ser derrubadas e os inimigos derrotados. O Antigo Testamento inteiro aponta para essa verdade. O Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é um Deus vivo, um Deus que ouve orações. E por isso, pela fé, proezas podem ser feitas em seu nome e para sua glória. Contudo, o Antigo Testamento também foi escrito para nossa advertência. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 ao 11, quando diz que se incorrermos nas mesmas faltas em que incorreram os judeus no passado, vamos receber o mesmo juízo que eles receberam naqueles dias. E o capítulo 7 do livro de Josué também trata-se de um texto de advertência. Nesse livro temos o relato da primeira derrota do povo de Israel em Canaã. A vida de sucesso não tem como característica vencer sempre. Não vemos nas Escrituras os servos de Deus vencendo sempre. Por isso, a derrota é algo possível. Mas na vida do crente, as derrotas não apontam para o fim, porque ele pode se levantar delas. E eu pergunto, você já sofreu ou está passando alguma derrota em sua vida? O que fazer? Primeiro, nós precisamos compreender a resposta emocional comum que o cristão costuma dar para a derrota. Em Josué 7, versículo 5, parte B, está escrito: "E o coração do povo se derreteu e se tornou como água." Isso significa que o coração, anteriormente firme e corajoso em Deus, tornara-se agora completamente enfraquecido e cheio de medo. Mas por que o cristão, quando é derrotado, geralmente cai em desencorajamento? Pelo fato de ser humano, é uma boa resposta. Mas em situações de derrota, o cristão atribui a causa do fracasso a Deus e não a si mesmo. Reconhecer que falhamos não é fácil. Mas quando a razão do fracasso está em nós mesmos, há a esperança de arrependimento e de voltar a acertar. Também a sensação de que a direção tomada não foi a ideal. Em Josué 7, versículo 7, está escrito: "Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste passar a este povo Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer?" Em segundo lugar, surge a sensação de que a direção tomada não foi a ideal. É um outro sentimento que se apodera do coração do cristão depois da derrota. Quando somos derrotados, saímos em busca de respostas, e uma das que costumamos encontrar é de que alguma decisão precipitada deve ter sido tomada. A dificuldade de Josué consistia em não encontrar explicação à luz do que ele sabia a sua derrota. Tal tarefa, porém, está acima das nossas forças. O curso da ação de Deus na história é enigmático. Romanos 11:34 diz: "Quem conheceu a mente do nosso Senhor?" O que Deus faz na história tem íntima relação com aquilo que a sua natureza santa o impele a fazer. Em Josué 7, versículo 7, parte B, está escrito: "Tomara nos contentáramos com ficarmos além do Jordão." Em terceiro lugar, é comum, após a derrota,
surgir também o desejo de voltar atrás. O povo passou a pé enxuto pelo Jordão, pela ação da providência divina. E Josué, então, por causa da derrota, sentiu o desejo de que tal milagre jamais houvesse acontecido. E esta é a consequência natural do ponto anterior, a vontade de voltar atrás. Talvez você seja alguém que está com vontade de voltar atrás na vida cristã, com vontade de romper com Deus. É próprio da natureza humana fugir de tudo que lhe traz sofrimento e buscar uma zona de conforto e segurança. Mas fugir será tão somente um grande retrocesso em sua vida. As nossas decisões não devem ter como base o sofrimento que não queremos enfrentar e do qual queremos fugir, mas sim a vontade de Deus. Então, não abandone por causa da dor emocional proveniente da derrota o que você está fazendo. Em Josué 7:8, primeira parte, está escrito: Ah, Senhor, que direi? Costumamos também, após a derrota, ter a sensação que não há mais o que dizer, nem para nós mesmos e nem para ninguém. Nada há o que dizer, pois de um lado temos a visão da fidelidade de Deus e do outro a derrota. A pessoa derrotada, ela está humilhada, fracassada, e isso se choca frontalmente com a certeza de que Deus o ama e que ele cumpre os seus pactos. Olhe para a vida de Josué. Ele só fez aquela pergunta por não conhecer todos os fatos. Não é possível que a mesma situação esteja agora acontecendo com você? Certamente, as conclusões pessimistas que chegamos têm vínculo estreito com a decisão de encerrar o assunto sem conhecer todas as informações. E o que fazer? Devemos começar raciocinando a partir do que sabemos e não do que é mera hipótese. E o que sabemos? Que Deus é santo, sábio, cheio de amor em todos os seus decretos. Estas são as premissas seguras a partir das quais devemos raciocinar. Em Josué 7:9 está escrito: ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Há nessas horas a sensação de que algo pior está por acontecer. A derrota produz um curto-circuito em nosso pensamento. Deixamos de ser lógicos. Olhe para Josué. Ao mesmo tempo em que atribuía a permissão divina à passagem pelo Jordão, pensava também em termos de causa e efeito, num sistema fechado à intervenção divina. Não podemos esquecer que Deus sempre pode intervir sobrenaturalmente. Em Josué 7:6 está escrito: Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor, até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. Após derrotas pessoais, devemos buscar humildemente a face de Deus, no anseio de ouvir a sua voz. E assim que veio a notícia da derrota, Josué orou. A oração fez com que Josué descobrisse que havia outra explicação para a derrota. A oração pode nos levar à descoberta de soluções surpreendentes para problemas que nos afligem e produzir-nos a uma visão de acontecimentos que nos cercam e a reformular o conteúdo da nossa súplica. Mas o que caracteriza a verdadeira oração, que só os filhos de Deus podem fazer, é fundamentalmente a preocupação com a glória de Deus. A maior preocupação do coração de Josué era com o grande nome de Deus. E Josué orou: Então, que farás a teu grande nome? Isto porque ele amava a Deus. Não vamos encontrar forças
para sair da angústia proveniente da derrota, enquanto a nossa preocupação maior for a nossa felicidade e não a glória de Deus. E eu pergunto, você tem uma preocupação real com o conceito de Deus que os incrédulos têm formado por observarem a sua vida? Esta é a sua maior dor? A vida vitoriosa segundo Deus tem a característica de não perder o ser mesmo em face da oposição do mundo, da carne e do diabo. Josué submeteu o povo de Israel a um autoexame, o qual começou com a pergunta que Deus fez. Deus não se dirige a nós apenas com o propósito de responder às nossas perguntas, mas também com o propósito de nos levar à reformulação das nossas perguntas. A pergunta que precisava ser respondida era: por que estás prostrado? Deus levou Josué a procurar saber o real motivo da sua prostração, a falsa ideia de que Deus havia abandonado o seu povo. Mas logo após, Josué compreendeu que o motivo da derrota não estava numa falha na fidelidade divina, e sim numa falha na fidelidade humana. E por fim, ele descobriu aonde estava o pecado. Deus não negocia sua santidade por nos amar. Nós devemos nos submeter a Ele e fazer perguntas sobre a nossa fidelidade, tanto a Ele como a sua palavra. O povo de Israel perdeu uma batalha que, comparada a de Jericó, era ridícula, representando um desafio bem menor, e fracassou por causa da infidelidade do homem. Havia algo abominável para Deus enterrado no arraial. Acã não havia compreendido que Deus é fiel. Todo pecado tem origem na incredulidade, e a incredulidade torna-nos loucos. Quem crê com a fé que é própria dos regenerados, submete-se à palavra do Senhor, por mais absurda que esta lhe pareça. E o que fazer depois da derrota? A última decisão é voltar a viver pela fé no Deus Santo e fiel. Precisamos dessas duas verdades: saber que Deus é fiel, nos sustenta nas lutas, e saber que Deus é santo e nos livra de julgar, que podemos estabelecer qualquer tipo de relação promíscua com Ele. A Bíblia diz que a solução para o problema do pecado, a confissão. Se hoje você confessar os seus pecados a Deus, em nome do Senhor Jesus, você se tornará mais alvo do que a neve. Ele vai pegar os seus pecados, lançá-los no fundo do mar e vai lhe dizer: eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Não te desampararei, nem te deixarei. Amém? Então nós vamos pedir que, se houver alguma falha na nossa vida, se houver algum pecado não confessado, que nós tomemos hoje a decisão de confessar os nossos erros, os nossos pecados, para poder desfrutar das bênçãos e das promessas de Deus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui diante de Ti, Pai, para lhe pedir, em primeiro lugar, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, porque nós nos comprometemos a cada dia sermos fiéis ao Senhor, obedecermos a Ti e a Tua palavra. Pai, se houver algum pecado não confessado, que o Senhor venha nos trazer à memória, para que nós venhamos confessar e, segundo a Tua palavra, se confessarmos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E por isso, nesse dia de hoje, Pai, nós entregamos a Ti aqui a nossa vida e pelos olhos da fé, esperamos e aguardamos de Ti o cumprimento das bênçãos, das vitórias, dos milagres, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212,
Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus.